Campeonatos brasileiros. O momento realmente é muito bom, mas no jogo contra o Cruzeiro sábado, o time sofreu um pouquinho mais do que vinha sofrendo em jogos anteriores. Ok, é um grande clube, jogando fora de casa, no Mineirão, mas ele não teve tanta força quanto ele teve em vitórias anteriores. E a gente pode imaginar que o Flamengo, a partir de agora, vai encontrar um outro problema já citado aqui, que é a sequência de jogos agora em meio de semana e já começa nessa quarta-feira. Vamos ver se esse time consegue manter esse embalo, essa pegada, essa intensidade que tem sido o diferencial do Flamengo no campeonato. Vamos ver então essa sequência de 7 jogos, 7 vitórias do Flamengo e depois a gente trazendo aí os próximos jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro, Flamengo líder. A tela tá aí, olha, são 7 vitórias consecutivas, a maior série de vitórias da história do Flamengo no Campeonato Brasileiro. A primeira foi contra o Grêmio, 3-1, depois o Vasco da Gama, aquela goleada lá em Brasília, 4-1. Ceará, 3-0, fora de casa esse jogo, hein? Gente, dá uma olhada nos placares, elásticos, hein? Olha a média de gols, quase 3 por jogo. 3-0 no Palmeiras, 3-0 no Avaí, 1-0 no Santos e 2-1 no Cruzeiro, no Mineirão, na última rodada. 19 gols, média de 2,71. E gols sofridos, porque no primeiro semestre a defesa ainda era um problema, o sistema defensivo ainda era um problema para o Flamengo, né? O Flamengo era um time vazado e agora, olha como estancou, Paulo Lima, 0,42 gols sofridos por jogo. Não chega nem a meio gol. Esse caminho ofensivo do Flamengo, ele é inegável, né? Ele é completamente avassalador. Agora tem equilíbrio, né? Não, gente, queira ou não queira, o Flamengo da fase Abel Braga para a fase Jorge Jesus mudou muito. Mas não dá para reconhecer que com as presenças de Rafinha na direita, da consolidação do Felipe Luiz na esquerda. Jogou demais sábado. O espanhol, né? O Pablo Mari que chegou para mim com uma dúvida, não conhecia, chegou e jogou um futebol e está consolidado. Com o Rodrigo Caio jogando de excelência, como um veterano, como um experiente. O zagueiro de condomínio, hein? O goleirinho que era mão de alface, que está pegando tudo novamente. Quer dizer, a fase do Flamengo é de completa hegemonia no grupo. Era braço de jacaré. Bracinho de jacaré. Bracinho de jacaré, bracinho cu. Que a torcida chamava. Todo mundo falava, é verdade, era mão de alface. Ele deu um Ele não chega, né? Agora está chegando em todas. Então a fase é de excelência. Aí você olha do Gabriel Barbosa, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Vitinho, aí vai elencando. Só gente que joga com qualidade e eficiência. Isso é o resultado. O Flamengo contratou bem, montou um time forte, né? E consequentemente, esse cara está aí, beirando. Tem aí uma nova retrospectiva que ele pode alcançar o Zico em número de gols em alguma... 21 gols o Zico fez. Olha aí, no Brasileiro de 80. Então. No primeiro título do Flamengo. Então, o Zico fez 21. E o Adriano tem 19. Gente, ninguém aqui está dizendo nada sobre, pelo amor de Deus. Não, números. Arthur, Ratunes, Coimbra e o próprio Imperador Adriano são infinitamente personagens do mundo da bola, da seleção brasileira, de talento acima da média. Mas o Gabriel Barbosa vive esse momento. Paulinho, ele vive esse momento de excelência. O Zico fez 20 gols em 21 jogos. Então. E o Gabigol, ele já tem mais... ele já tem uma média... Ele está fazendo gol em todos os jogos. No ano superior a um gol por jogo. Mas no brasileiro... Não. Brasileiro não. Brasileiro ele chegou a 16 ou 17. Ele chegou a 17 gols. 17 jogos. Não chegou a essa marca. Não, mas acho que ele não tem 20 jogos. Aí que tá, a média dele é mais impressionante ainda. Ele não tem 20 jogos, não. Ele ficou fora. Quer ver, ó? Vou pegar já aqui. Pelo menos de um ele ficou segue fora. Na resenha, foi contra o Bahia. Vou pegar certinho aqui. Não sei se ficou fora de jogo. A média dele é impressionante. Em 41 jogos ele fez 31 gols. Mas no brasileiro... A média dele é superior. Ele tem média superior de... Vamos ver aqui. E tem o Adriano. Fala aí, gente. Tem o Adriano em 2009 que fez 19. Rapidinho, lembrando que você estava... Achou a média. Ele tem 16 jogos no Brasileirão e 17 gols. É isso? Surreal. A média supera um gol por jogo. É impressionante. Fala aí, gente. Você tinha falado sobre o desempenho defensivo do Flamengo e ele sofreu esse gol, né? O último tinha sido lá contra o Vasco no Campeonato Brasileiro, que foi um gol num escanteio em que a defesa do Flamengo ali estava ainda comemorando que o pênalti tinha sido defendido pelo Diego Alves, né? E o Jorge Jesus cobrou muito ali, falta de atenção naquele escanteio. E aí a questão é a seguinte, esse pênalti não aconteceu, né? A Nadine vai falar sobre isso com a gente, mas esse pênalti foi tão forte que lá na Argentina, como o Rafael Claus vai apitar o primeiro jogo da semifinal da Libertadores entre River e Boca,
Boca e River, como você preferir, esse lance foi usado. Olhem só o árbitro que mandaram para apitar o nosso Superclássico. Olha o pênalti que ele inventou. Isso lá, o Olé na Argentina. Verdade. Olhem só, tá todo mundo querendo conhecer o Rafael Claus, porque ele não tem, né, ainda essa projeção internacional. É o primeiro enorme jogo que ele vai apitar internacionalmente. E esse pênalti marcado. Então, veja bem, voltando à defesa do Flamengo. Sofreu um gol depois de vários jogos, mas num pênalti que não aconteceu. Eu não sei se é tão categórico assim para dizer que não aconteceu, viu, Eugênio? Eu também acho que não marcaria, mas é forçar muito a barra. Pode ser. A Nadine vai analisar, um lance, olha, ia ser um golaço do Arrascaeta. Mas eu ainda tô com o Paulo Lima, que ontem no Rodada disse, olha, limpou ali, tá na frente do goleiro, chuta. Também acho. Mas olha o Gabigol onde tava. Se ele dá o toquinho pro Gabigol, era o Gabigol e a rede. Essa bola também é incrível, no último lance do jogo. É o último lance do jogo. Foi um jogão no Mineirão, né? Foi. Claro, superioridade do Flamengo. O Cruzeiro melhorou, mas o Flamengo é superior. Eu ia falar isso agora. O Cruzeiro evoluiu. Eu não sei se o suficiente aí para já passar toda a confiança para os torcedores, Eugênio. Mas você viu algum avanço no Cruzeiro? É para o torcedor ter uma expectativa maior? Sim, vi avanço, mas a confiança do torcedor só vai aparecer com vitória. Ok, melhorou um pouco, perdeu, não adianta. Tem que melhorar muito e ganhar. Claro que era muito difícil para o Cruzeiro evoluir ao ponto de superar o Flamengo, que hoje é o time líder do Campeonato Brasileiro, com uma sequência impressionante de triunfos. Mas eu acho que o torcedor só vai acreditar quando esse time sair da zona de rebaixamento, encaixar uma sequência de vitórias. O Renato deu uma declaração que é o que ele sente, é do coração dele. Mas soou como falta de elegância falar da idade do Jorge Jesus. Ele não falou nada que não seja realidade. E ele está ali num bate-papo em que ele está colocando para fora aquilo que ele pensa. É direito dele falar. Agora, ele tem o direito de falar e tem o direito de ouvir. Ele tem o direito de dizer que ele já conquistou títulos que o Jorge Jesus não conquistou. Ele também não trabalhou na Europa. Mas aqui no futebol brasileiro, ele é sim um técnico de excelência. Ganhou tudo nos últimos anos. Não ganhou o Campeonato Brasileiro. Evidente que ainda não. Às vezes porque o Grêmio também pesa um pouco de correr mais das competições intercontinentais, como a Libertadores da América, que é o grande sonho, né, dos clubes brasileiros, a conquistar. Às vezes o Campeonato Brasileiro parece que não tem esse peso todo. Então, pode soar de alguma maneira para algumas pessoas, eu não sei, né? Na minha visão, eu acho que ele foi tranquilo, sereno, não havia agressividade nenhuma nas palavras dele, nenhuma agressividade. Ou alguém acha que o que o Renato falou é alguma mentira? Não é mentira. Ele foi técnico no futebol português, sim, ganhou títulos lá, sim, não ganhou nenhum título europeu de peso, não trabalhou em nenhum outro grande clube do futebol europeu e foi trabalhar na Europa e está fazendo sucesso no futebol brasileiro. Ainda bem que ele veio para cá e está fazendo sucesso. É ótima a presença dele aqui. Mas não dá para dizer que o Renato foi deselegante. Eu não vejo deselegância nenhuma. Eu acho que é a maneira dele de chamar a atenção para o jogo, de encorpar o Grêmio para essa decisão entre brasileiros para a final da Libertadores da América. A primeira partida será lá, a segunda no Rio de Janeiro, e aí sim ele joga uma obrigação a ele, Renato, a vencer o jogo em Porto Alegre e vir fazer jogo duro. Porque ele diz, meu time joga em casa ou na casa do adversário com o mesmo padrão. Eu acho muito válido o que o Renato falou, apesar do tom que muitas pessoas, e principalmente a grande nação rubro-negra, achando que ele está falando mal de Jorge Jesus. Eu não vi assim. Eu acho que fala o que quer e ouve o que não quer. É direito do cidadão falar, é direito. A gente tem que aprender a isso, a ouvir. Eu acho que a gente precisa parar com esse mimimi de que o cara não pode falar porque vai ser delicado ou indelicado. Deixa falar, a gente precisa refletir. Cada vez mais refletindo o que as palavras dizem. Agora, a coerência de cada um interpreta da maneira que quiser. Eu interpretei assim, ele falou dentro de um contexto, de uma entrevista. Eu só interpretei da seguinte forma. Eu não, acho que ele não foi duro. Eu só acho que ele não tem nada a ver com a carreira do Jorge Jesus. Mas ele foi perguntado. Ele não tem que ver, ele tem que fazer a carreira dele, ele tem que se preocupar. O Jorge Jesus acaba de falar, eu acho o Renato também foi campeão, ele é mais experiente. O Jorge Jesus, ele falou. Ele jogou pra cima do Renato e do Grêmio, ele valorizou o adversário.
Eu acho isso muito mais legal. Ótimo. Do que fazer, eu sou o melhor, eu faço tudo, eu arrebento, e às vezes chega dentro do campo e não acontece isso. Mas o Renato sempre foi assim. E aí você ficar desvalorizando o adversário não é bom pra você. Desvalorizou, hein? O Renato desvalorizou o Flamengo não. Falou com um time desse, tá falando do Jorge Jesus. campeão. Tá falando do Jorge Jesus. Não tá fazendo mais do que a obrigação, não ganhou nada lá em Portugal, apesar de... Mas você acha que não tá fazendo o mais Renato também foi rebaixado para a segunda divisão aqui do futebol brasileiro. É isso. A carreira do Renato decolou nos últimos anos. Então, passado de um, passado de outro... campeão da Copa do Brasil. Eu acho que não cabe a ele. Chegou à final de Libertadores. Eu acho que não cabe a profissional nenhum ficar falando do outro. Faz o futebol dele, faz o time dele jogar. Todo mundo fala do outro. Ele estava lá em Portugal, ele não ganhou, só ganhou 2 títulos. Porque ele... Amigo, faz o seu time jogar. Não, a disputa é dentro do campo. É o time do Grêmio contra o time do Flamengo, valendo uma vaga na Libertadores. Não é Renato contra Jorge Jesus. A torcida torce pro clube. Claro que ela tem os seus ídolos. É claro que o Renato é um grande ídolo da torcida do Grêmio. Por quê? Porque ele foi campeão mundial pelo Grêmio, campeão da Libertadores pelo Grêmio, campeão como treinador pelo Grêmio. Ele não seria ídolo se não tivesse a vinculação com o clube. O clube é acima de tudo. E a disputa não é entre treinadores, muito menos de bate-boca. Eu ganhei, ele ganhou, eu perdi, eu perdi. Isso não leva a lugar nenhum. Entra em campo e joga bola. Eu acho ótimo. Entra em campo e mostra. Olha só, eu sou melhor que você, meu time ganhou do seu aqui, ó. É ali que se ganha. Não é no blá blá blá, no tititi, fora do campo. Porque eu sou, porque eu sou melhor. Porque é o seguinte, a comparação que ele colocou ali, o Jorge Jesus pegou um grande time e tem a obrigação de fazer. Quero ver com um time ruim. A questão é, esse grande time não estava jogando tão bem nas mãos de um outro técnico. Peraí. Olha aqui, o Abel não tinha Rafinha, nem tinha Felipe Luiz na zaga, ele foi chegando e foi... Pelo amor de Deus. Já era um grande time. O Abel não tinha Felipe Luiz. Já era um grande time e joga de maneira diferente. Mas quem garante que não poderia estar jogando com o Abel Braga, com esses dois caras na lateral? Não estaria, porque a postura é outra em campo, porque a proposta de jogo é outra em campo. Porque eu vejo o jogo, Paulo Lima. Não, mas eu também vejo. É só olhar o jogo do Flamengo que você vê que a intensidade é outra, que a ousadia é outra, que a ofensividade é outra, que a alternância tática é diferente. É completamente diferente. É claro que ele tem mais jogadores. Mas você então chegou, eu tô dizendo. Que o Abel hoje estaria fazendo a mesma coisa que o Paulo Lima. Que o Jorge Jesus. Eu fui contra. Achei que houve uma cobrança excessiva em cima do Abel. Mas hoje comparar os trabalhos é para quem não está vendo o jogo. Você não está vendo o Flamengo jogar. É bem diferente do que fez o Flamengo com o Abel, do que está fazendo hoje com o Jorge Jesus. É verdade que ele trouxe reforços importantes. Então é isso. Mas é outro pesa ou não pesa? Pesa. Mas o planejamento tático, a atitude do time, a intensidade é completamente diferente. Não, lógico que é completamente diferente. E olha que eu respeito muito o Abel. Os caras da frente estão jogando muito melhor. Um grande treinador. Mas ele mudou o Flamengo, gente. Sim, mudou o Flamengo. Lógico que mudou. Agora, fechar os olhos. Fingir que não está vendo o que está acontecendo. Isso aí só para quem está falando para alguém. Para mim, você não está falando nada disso. Porque o seu maneira de ver futebol é uma, a maneira que eu ver futebol é completamente diferente. Mas a maneira de enxergar o Flamengo vitorioso, a gente está completamente de acordo. Evidente que está completamente de acordo. Eu só não concordo em dizer que com o Abel no comando, esse time não poderia estar voando como está voando agora. Não estava. Não estava, sim, não estava. Mas não estaria agora. Como é que você pode garantir isso? Você não tem bola de cristal. Não tem bola de cristal. Ninguém pode falar isso. É nítida a diferença. Ninguém pode falar isso. Se o Abel estivesse... Ninguém pode. O Abel encerrou um trabalho e daqui para frente... Eu respeito. Ninguém pode dizer que esse time jogaria o que o Abel... Não pode. Que o time é diferente em campo. Porque o Abel não está trabalhando. Não pode. Ninguém pode dizer que esse time não jogaria com o Abel que está jogando. Desculpa. Ninguém pode falar isso. Porque o Abel não está no comando do time. Fale daqui para trás. Daqui para frente. Eu falo daqui para trás. E eu vi o Flamengo jogar com o Abel. Para frente não pode falar. Pra frente não pode falar, vai me desculpar, não pode. Você pode entender de futebol, de tática, como eu também entendo, mas não vai me convencer que vai dizer que o Abel não jogaria. Não joga. Só dá pra trás. Não estava é uma coisa, é passado. Presente e futuro é outra coisa. Tem que pensar dessa maneira. O Renato, a meu ver, nessa maneira, ele coloca pra fora o que a gente tem polarizado no futebol brasileiro. A chegada do Jorge Jesus mudou o nosso futebol. Pô, é impossível dizer que o nosso futebol mudou com a chegada do Jorge Jesus. Mudou com o Sampaoli. Só com os dois técnicos que vieram de fora mudou o nosso futebol? Menos, né, galera? Eu penso assim. É uma discussão